Amém? Josué capítulo 6, nós vamos ler de 1 a 5, depois do versículo 10, versículos 16 ao 20. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela, quanto tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, não toquem nada dentro da cidade, para que não vos metais em anátema tomado dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turvéis. Uma pessoa poderia tornar todo aquele arraial maldito. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metais de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? O título da minha mensagem hoje é Jericó vai cair. O que Jericó representa na sua vida? Todos nós temos um Jericó. Jericó na minha vida é aquela fase, é aquilo que eu tenho que passar para que tudo venha mudar na minha vida, para que tudo venha alterar na minha vida. Até esse ponto aqui, era 40 anos monótonos. 40 anos no deserto, 40 anos de dificuldade, 40 anos fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui que já teve que começar do zero? Todo mundo levanta a mão. É claro que todo mundo, se você está nessa igreja, meu irmão, tu começou do zero. Amém? Amém? Então, essa igreja, nós todos aqui nessa sala, somos doutores em começar do zero. Deixar tudo para trás, num país onde você nasceu, onde você fala a língua, e vir para cá enfrentar uma certa dificuldade com a língua, com a temperatura, com o frio, com o calor, com o sistema que funciona diferente, graças a Deus, do Brasil e de outros países, mas você passou por uma dificuldade, você passou por um recomeço. Você vem aqui, você apanha do inglês, você apanha do idioma, e você tem que aprender tudo isso de novo. A maneira em que a construção funciona, muitos de nós trabalhamos na construção, que é totalmente diferente daquilo que vimos lá no Brasil. Isso tudo te traz um certo cansaço, porque no começo tudo é mais difícil, não é mesmo? Todo começo ou recomeço faz tudo mais difícil. E nós não somos em isenção disso. Então, essa palavra hoje tem o seu nome nela. Amém? Abraham Lincoln, o presidente Abraham Lincoln, ele foi o fundador do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, e por causa disso houve a Guerra Civil em 1961, quando ele foi eleito, porque ele queria a liberdade dos escravos nos Estados Unidos. E uma coisa que ele disse quando ele se tornou presidente é que se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 4 dessas horas afiando o machado. Eu e você vamos enfrentar um nível de sucesso que ele é diretamente relacionado à nossa preparação. É tudo isso que ele quis dizer. O tanto que eu me preparar, o tanto que você se preparar, vai ser a mesma quantidade, vai resultar no tamanho do seu sucesso. Uma pessoa preparada, ela experimenta sucessos, enquanto uma pessoa despreparada, ela enfrenta fracassos e pode chamar aquilo que é sucesso até mesmo de sorte. Ninguém vê as horas que você passa estudando, as horas que você passa trabalhando, o horário extra que você passa no trabalho para poder aprender um novo skill, algo novo. Ninguém vê esse tipo de esforço que você faz, e isso faz com que as pessoas lá fora, depois que você cresce, depois que você conquista a sua meta, chama a sua conquista de sorte. Todo o seu esforço, tudo que você fez, todo o tempo que você sacrificou com a sua família, tudo que você deixou de fazer nos finais de semana, passa então a ser chamado de
sorte. Mas a vitória, irmãos, ela não nasce no dia da batalha. Você não vai ver uma pessoa que se prepara no dia da guerra, no dia que ele tem que enfrentar algum problema, que ele se prepara naquele dia e ele sai de lá vitorioso. A vitória que conseguimos no dia da batalha, ela é um follow-up de várias outras horas que passamos nos preparando, afiando o nosso machado para poder cortar aquela árvore. Por exemplo, você nunca vai para uma entrevista de trabalho se preparando naquela manhã, naquele dia. Você nunca vai fazer um apontamento com o cliente sem antes ter tudo preparado ali, ter pelo menos uma ideia do que aquele cliente está procurando, para a sua venda se tornar uma venda mais fácil. O problema é que a preparação, ela só tem dois problemas. É começar e começar pequeno, que é o mais difícil. Porque você sabe exatamente onde você quer chegar, você sabe exatamente qual é a sua meta, você sabe exatamente qual é o seu goal, onde que você quer levar a sua família, os seus amigos, aqueles que são mais próximos de você, a sua igreja, como você quer abençoar a sua igreja. Mas você sabe que o caminho até lá não vai ser fácil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil você chegar onde você quer, já tinha várias pessoas lá, e é por isso que não tem. É por isso que você sabe que começar vai trazer uma certa dificuldade, você vai cometer erros, você vai ser ruim no começo, você não vai ter o skill que você precisa, você vai passar raiva, você às vezes vai quebrar a cara, você vai sofrer perdas, você vai desperdiçar o seu tempo querendo alcançar algo que no final pode dar errado, mas isso eu quero dizer aqui, se você está passando por esse momento, não é um desperdício de tempo, isso é um investimento que você está fazendo em você mesmo, é um investimento, é uma preparação, um momento de preparação que Deus está te fazendo passar. E nós vemos na Bíblia momentos de preparação em todos homens grandes na Bíblia. Existe uma palavra em inglês que se chama grit. Ela se traduz como garra. E não é uma tradução muito boa, porque assim como a palavra saudade não tem tradução em outras línguas, é uma palavra única ao português, a palavra grit, ela não traduz muito bem. Ela se traduz como garra em português, mas ela vai além de garra. Grit quer dizer, se tudo der errado, eu vou continuar, mesmo tudo dando errado, sem eu ver nada dar certo. Então, quer dizer, está tudo dando errado, eu estou tentando, está dando errado, eu estou continuando, está dando errado, eu estou orando, está dando errado, mas eu vou continuar até o dia de dar certo. Isso é a palavra grit. E o talento, irmãos, acomodado no conforto, ele perde para quem tem garra em movimento. Todo talento, toda pessoa talentosa que se acomodar naquilo que ele está fazendo, ele vai perder para você que colocar o esforço, que colocar a diligência, que colocar o momento de se dedicar naquilo. E nós vemos isso na vida de Josué, são 40 anos de preparação. São 40 anos correndo atrás de uma conquista que eles tinham nas mãos, irmãos, há 40 anos atrás, pelas mãos de Moisés, pela palavra que Deus deu a Moisés, e agora essa palavra ela é adiada durante 40 anos, e são 40 anos se preparando para receber aquilo. O mundo, irmãos, ele despreza pequenos começos. Sempre que você falar que você vai começar alguma coisa, principalmente que você vai começar pequeno, as pessoas nunca vão bater palma para você. Você está doido? Você vai deixar de ganhar 250, 300 dólares o dia para começar alguma coisa? Você nem fala inglês direito, você não tem nem capacidade. Você acabou de chegar, irmão. Tem gente aqui com 10 anos que não tem companhia, você vai abrir sua companhia. É esse o tipo de argumento que ouvimos quando falamos dos nossos sonhos, quando abrimos os nossos sonhos para as pessoas. Durante a reconstrução do segundo templo, o profeta Esdras diz que os velhos ali, eles choravam por causa da decepção da fundação que estava sendo colocada ali no templo, porque não chegava perto da fundação do primeiro templo, perto do templo de Salomão, não tinha aquela glória. Então o profeta Zacarias responde isso dizendo: pois quem despreza o dia dos humildes começos ou dos pequenos
começos. Em Ageu, Deus então responde isso, e ele diz: a glória dessa casa será maior do que a primeira. O fundamento que fez os velhos chorarem foi os mesmos fundamentos que receberam Jesus Cristo. Os fundamentos que você tem hoje pode não ser aquele piso que você deixou na sua casa no Brasil, a parede de 3 metros que você tem ali, aquela mega porta que você tinha na frente da sua casa, mas essa fundação que você está fazendo hoje vai experimentar coisas maiores e melhores do que você já viu na tua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, grita nessa noite, porque Deus vai te abençoar no seu pequeno começo. Começar grande é difícil, poucas pessoas começam grande, mas o problema é não começar. O problema é não tentar, o problema é não fazer. Comece de algum jeito, comece algo. O que você deixou no Brasil vai ser pequeno perto daquilo, dos planos que o Senhor tem para você aqui. Amém? Uma terra nova traz novas conquistas, novas oportunidades. Deus abre a porta mesmo começando de maneira pequena. Amém? Agora deixa eu te mostrar o que Deus faz com um homem como Josué. Josué foi usado para destacar a sua tribo. Josué não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Efraim. Números capítulo 13 nos mostra isso. E ela se destaca porque, era a herança mais forte de José do Egito. E 2, porque Josué e Caleb, que era da tribo de Judá, eles se destacam entre os 10 espias. E você conhece a história dos 12 espias que são enviados para espiar a terra. E 10 deles voltam com o relatório negativo. Então 2 deles se destacam ali por ir contra aquele povo. Isso traz então a tribo de Efraim em destaque, junto à tribo de Judá ali. E mais à frente, enquanto Josué servia um cargo de nível nacional ao lado de Moisés, Deus levanta então outra pessoa para liderar a tribo de Efraim, que se chama Quemuel. A tribo de Efraim, irmãos, por causa do começo aqui de Josué, ela se torna uma tribo tão forte que depois da morte de Salomão e a separação dos 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, um efraimita, Jeroboão, ele se torna então o rei de Israel. Ele se torna o rei do reino do norte. Oséias, por exemplo, no seu livro do profeta Oséias, por várias vezes ele se refere a Israel como Efraim, como a tribo de Efraim. Então vejam que a tribo de Efraim aqui tira um certo destaque por causa das ações de Josué. A preparação de um homem não abençoa somente a vida dele, a preparação de um homem pode abençoar toda uma geração que ele não conhecer. A preparação que você tem hoje na sua vida, irmãos, não é só para você, não é só para você, serva de Deus. Essa preparação é para a bênção da sua família, é para a bênção de gerações. O preço que você paga hoje vai trazer as bênçãos de Deus sobre os filhos dos teus filhos, e lá na frente eles vão dizer: foi porque o meu avô pagou o preço, foi porque a minha avó pagou o preço, foi oração dos antepassados da minha família que hoje eu estou aqui. O preço que você paga hoje pela preparação vai abençoar a sua família no futuro. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas para alcançar esse nível de bênção do Senhor, uma bênção que vai a gerações, é preciso passar por Jericó. Ninguém vai crescer, ninguém vai conquistar sem antes deixar um marco, passar por um marco, algo que venha marcar a sua vida e a vida de outros. Mas existe um momento de preparação. Josué, ele não foi jogado depois de 40 anos, do ano 0, chega no ano 40, e ele é jogado em frente à batalha para liderar o povo. Não, hoje houve um tempo de preparamento ali. Israel passou por 6 batalhas enquanto eles estiveram no deserto. 5 delas foram ganhas, 1 delas foi perdida. E vejam que não se torna mais fácil no processo.
Cada batalha que eles vão passando, a primeira se torna, a primeira é muito difícil, a outra é difícil, a outra é menos difícil, a outra é menos difícil, mas nunca se torna fácil. Nunca se torna fácil. Eu quero te trazer aqui a realidade que na vida, conquistas nunca vão ser fáceis. Elas nunca vão ser fáceis para mim, nem para você. Nunca foi na história da igreja. Dessas 6 batalhas, Israel perde uma contra os amalequitas e os cananeus, porque Moisés, a arca de Deus e a presença de Deus não estavam naquele povo. A presença de Deus acompanha a sua vida no seu dia a dia? É a primeira coisa que você tem que se perguntar no começo do seu dia. Como está a presença de Deus na minha vida hoje? Como que eu acordei hoje? Porque, irmão, todo mundo acorda, como a gente diz, com a perna esquerda, não é? Com a perna esquerda. Tem dia que a gente não quer sair da cama. Tem dia que você para pensar no que você tem que fazer no dia seguinte e você não quer nem acordar. Seria melhor dormir até o próximo dia. Tem gente que pensa, tá, Jesus, ia ser tão bom se você voltasse agora. E não acontece. Mas existem dias que nós passamos por essa dificuldade. E a questão que eu tenho que fazer para mim, a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é: como está a presença de Deus na minha vida? 5 daquelas 6 batalhas foram ganhadas, porque tanto Moisés, o líder, a arca e a presença de Deus estavam ali com ele. E muitas vezes existem pessoas que querem ser, irmãos, até melhores do que Deus, até mais bonzinhos do que Deus. Depois da morte dos 10 espias, porque os 10 espias que fizeram a nação de Israel murmurar, preste atenção, a Bíblia diz que eles morreram perante o Senhor. Eles causam toda uma nação para murmurar, e a Bíblia diz que ali mesmo eles morrem perante a presença do Senhor. Depois da morte desses 10 espias, um grupo de homens então se levanta pela manhã e eles decidem que depois que Deus falou que não era para fazer mais, que eles agora vão correr atrás do tempo perdido, que eles vão correr atrás da promessa que foi feita a eles. E a Bíblia diz que eles voltam com vergonha, os que voltaram, porque muitos deles foram mortos e destruídos nessa batalha, por desobediência a Deus. Talvez esses homens tenham sido bênção de Deus um dia, talvez esses homens tenham sido bênção de Deus sobre Israel, mas o momento que eles decidiram sair da presença de Deus e não cumprir a vontade de Deus sobre a vida deles, sobre o povo de Israel, eles foram mortos ao fio da espada. Eu quero te convidar hoje a fazer a vontade de Deus sobre a sua vida, a manter fazendo exatamente aquilo que Deus te mandou, te mostrou, porque pode parecer que você não está saindo do lugar, pode parecer que os últimos 40 anos você tem estado preso na monotonia, que você não tem alcançado nada na sua vida, mas isso é somente o processo de Deus em sua vida, te preparando para que você venha alcançar a meta que Deus colocou no seu coração, porque o sonho que Deus colocou no seu coração, irmãos, não é sonho de homem, não é sonho pequeno. A pastora falou aqui durante os dízimos e as ofertas que Ele é o Deus que fez tudo, que controla tudo, e foi Ele que te deu a meta que você tem no seu coração. Amém? 2 Pedro diz sobre esses homens que é melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça após conhecê-lo e voltar atrás. Maldito é o homem que coloca a mão no arado e olha para trás. Não faça isso. Eu quero te convidar nesse dia a continuar tentando, a continuar trabalhando, a continuar obedecendo a palavra do Senhor e trabalhando nas metas que Deus colocou em seu coração. Dessas 6 batalhas, 5 são vencidas por ex-escravos, ex-oprimidos, ex-caudas e não cabeças. São pessoas que tiveram ali experiências com Deus todos os dias ali naquele deserto, que não foram esquecidas por Deus, que não foram deixadas por Deus. Eu quero te falar hoje que Deus não esqueceu de você, que Deus não te deixou. Pode ser que a sua conta não está do jeito que você está, pode ser que a sua conta não pareça ainda o seu número de telefone, mas não tem problema, porque Deus não te abandonou, não vai faltar nada na sua vida, não faltou na vida dos pastores, não faltou na minha vida e não vai faltar na sua vida, em nome de Jesus, amém? O fato de não ter mudado até agora não significa que não vai mudar mais. O fato de nada ter alterado até agora na sua vida não significa que não vai alterar mais.
É somente o processo da sua vida, é somente um momento de preparação. E o primeiro ponto que eu tenho aqui é que você tem que focar em atravessar Jericó. E isso é algo que talvez te traz medo. Mas existe um momento de preparação até antes da guerra. Do capítulo 2 de Josué ao capítulo 5 de Josué, antes da guerra de Jericó, você vai ver Josué somente se preparando para a guerra. A Bíblia diz ali que ele primeiro celebra a Páscoa, que ele faz cultos ao Senhor. Aqueles que não eram circuncidados agora são circuncidados e eles são preparados, então, é esperado a cura deles, sarar ali aquela ferida, e eles são preparados para a guerra. Há todo um sistema ali que está sendo montado antes que ele venha levar aquele povo para a guerra. E assim é a história das nossas vidas. Tudo é difícil, até se tornar um pouco menos difícil, até se tornar um pouco menos difícil, até se tornar um pouco menos difícil, e até o ponto que isso chega a ser fácil em sua vida. E é por isso que odiamos o processo do crescimento. Porque você sabe que no processo do crescimento as coisas vão ser difícil, até um dia se tornar fácil. Até um dia você conseguir fazer aquela tarefa, sem nem pensar naquilo que você está fazendo, conseguir falar sobre uma certa matéria, sem nem ter que pensar naquilo que você está falando. Jericó é literalmente, irmãos, a cidade mais baixa do planeta, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. É uma das cidades mais antigas do mundo, mas para entrar na promessa, Israel teve que passar pelo ponto mais baixo da terra. Às vezes você pensa que Deus te colocou num ponto baixo, que é só derrota após derrota, mas Deus está te levando aí, porque depois desse ponto é que você vai começar a subir. Depois desse ponto vem a conquista. Você não vai parar onde você está. Deus tem promessa de vitória sobre a sua vida, é promessa de conquista. Levanta a tua mão e adora nessa manhã, em nome do Senhor. Jericó vai cair. Diga sobre a sua vida: Jericó vai cair. Jericó vai cair sobre a minha vida. As muralhas ruirão sempre, em nome de Jesus. Só falta Jericó, mas deixa eu te dar uma notícia: Jericó vai cair. Deus já prometeu que Jericó vai cair. Jericó em sua vida vai cair, Jericó em minha vida vai cair, e depois desse momento só terão conquistas. Deixa eu dar um detalhe aqui: as batalhas nunca vão acabar. Até hoje o povo de Israel ali naquela terra conquistada, eles sofrem batalhas, mas vai haver conquistas. Deus está te preparando para não perder aquilo que Ele colocar na sua mão. Deus está te preparando para manter aquilo que Ele colocar em sua mão. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você ver alguém que conquistou aquilo que queria, aquilo que ele orou, jejuou e buscou, e ver aquilo ser perdido pelas suas mãos por falta de preparação. Por falta de ter consciência do preço que ele pagou por aquilo e não dar valor ao preço que foi pago ali para conquistar a sua bênção. Mas Jericó vai cair em sua vida. Amém? Nesse processo, Deus levanta pessoas para te ajudar. Em Josué capítulo 2:1, coloca Josué capítulo 2:1 para mim, por favor. A Bíblia diz que Josué mandou somente 2 espias. Irmãos, enviou Josué, filho de Num, 2 desses sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai, e ele manda somente 2 espias. Eu não sei você, eu falei para você já algumas vezes, quando eu leio a Bíblia me colocando no lugar desses caras. E se eu sou Josué ali, eu vou lembrar de 40 anos atrás, quando mandou 12 e o negócio deu ruim, e nem mesmo Moisés passou dessa, irmão. Nem mesmo Moisés se livrou daquilo que ia acontecer. Tudo que aconteceu ali há 40 anos atrás com aqueles 12, foi culpa de 10, e toda uma nação pagou por aquilo. Se eu sou Josué, eu estou lembrando do que aconteceu ali, e eu vou mudar essa situação, não vou fazer igual. Então a Bíblia diz que ele manda 2 pessoas em vez de 12 espias. E olha só o que acontece nesses 40 anos por causa dessas 10 maçã podre que foram colocadas entre o povo. Quando eles entram na cidade, esses 2 espias que Josué manda, Raabe auxilia esses homens,
E eles conseguem, então, sair da cidade através de perseguição e voltar a Josué e contar tudo aquilo que eles viram, tudo que eles descobriram, e dar ali aquele relatório a Josué. Deus vai levantar as pessoas certas na sua vida. Você não precisa de 1000 seguidores, você não precisa de 1000 amigos na sua vida. O que você precisa é de 2 ou 3 pessoas que acreditam na sua visão. O que você precisa é das pessoas certas ao teu lado. Uma oração que eu faço todos os dias, irmãos, em todas as áreas da minha vida, é pedindo a Deus para trazer as pessoas certas para estar ao meu lado. Uma oração que você deve fazer é pedindo a Deus que venha trazer pessoas que possam enxergar os seus sonhos, as suas metas da mesma maneira que você enxerga, porque é assim que você vai conseguir, porque a força não sai do seu braço, a força sai do Senhor. É Deus que vai levantar essas pessoas, não é networking, não é aquilo que está sendo dito na internet, não é o post mais bonito, é o que Deus preparou na vida dessas pessoas para te ajudar. Você não precisa de 500 pessoas, 200 pessoas atrás de você, tentando te ajudar a conquistar o teu sonho, tentando te ajudar a conquistar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você precisa de 2 ou 3 pessoas que acreditam no seu sonho. Você precisa de 2 ou 3 pessoas que são loucas o suficiente para dizer: eu não estou entendendo nada que esse cara está falando, mas sabe de uma coisa? Eu vou com ele, eu vou fazer com ele. Você não precisa de uma multidão atrás de você. 3 pessoas mudaram todo o rumo da história de toda uma nação. Essas 3 pessoas, irmãos, ajudaram na conquista dessa nação. E hoje elas são um marco na Bíblia por causa disso. Uma prostituta que soube utilizar a oportunidade que passou na frente dela. Porque oportunidade e trabalho são 2 coisas diferentes. Você ter uma oportunidade e um trabalho são 2 coisas extremamente diferentes. E Raabe soube utilizar a oportunidade que se apresentou perante dela. Ela soube utilizar aquele momento que talvez outro não conseguiria, e por causa disso, ela entra então na genealogia de Davi e eventualmente de Jesus Cristo, uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades. Saiba hoje aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado em sua vida. Saiba hoje orar sobre as oportunidades que Deus tem colocado sobre a sua vida. Parece que está difícil, mas fica do lado. Parece que não vai dar certo, mas tenta mais uma vez e faça uso das oportunidades que Deus tem trago no seu caminho. 10 pessoas destruíram 40 anos de toda uma nação. 10 pessoas destruíram 40 anos de uma nação. Uma pessoa, depois da conquista de Jericó, levou toda uma nação a pagar o preço. Veja o peso que isso tem dentro de uma congregação. Veja o peso que isso tem dentro de uma nação. Veja o peso que palavras têm dentro do povo. Mas 3 pessoas construíram uma nação que vive até hoje. 3 pessoas tiveram visão. 3 pessoas puderam enxergar depois de Jericó. Eu quero te convidar nesse dia a enxergar depois do seu Jericó. Eu quero nesse dia te convidar a ver depois da dificuldade. Porque talvez a dificuldade que você está vendo, ela é assustadora para você e tem tirado o seu foco. Mas eu quero te convidar nesse dia a ter o olhar do Espírito Santo e olhar além da dificuldade para a bênção que está depois dos muros, amém? E olha o detalhe que Deus traz aqui. Raabe, a prostituta de Jericó, ela esconde esses 2 espias e ela entra na genealogia de Jesus e se torna bisavó do rei Davi. Somente aqueles que entraram na sua história vão fazer história. Somente aqueles que entraram com você, que arriscaram com você, vão também transbordar com você. Honre essas pessoas, trabalhe com essas pessoas e transborde com essas pessoas, amém? O ponto 2 aqui é: faça silêncio. Trabalhe em silêncio. Deixe tudo baixo. Moisés fez tudo bonitinho, irmãos. Quem disse que os gregos descobriram ou fundaram a democracia, nunca leu a Bíblia, porque a democracia foi fundada aqui, em Números, através de Moisés. Ele escolhe um de cada tribo, ele coloca todo mundo na frente do povo, e quando eles vão e voltam, ele coloca todo mundo novamente
na frente do povo. Qual que é o resultado? 10 maçãs podres apodrecem toda uma nação, e 40 anos são perdidos ali, e o próprio Moisés, por causa desse erro, ele perde a sua vida. Caso tivesse sido diferente naquele momento, os 40 anos nunca tivessem acontecido, Abraão e Arão teriam entrado na Terra Prometida, todo aquele povo teria entrado na Terra Prometida, e a história teria salvado 40 anos ali de perseguição, de problemas, de dores, mas não foi dessa maneira. Então, o que Josué faz no capítulo 2, versículo 1? A Bíblia diz que secretamente, caladinho, sem ninguém saber, não teve anúncio ao povo, ele não anunciou nada ao povo, ele não postou na rede social, ele não foi no Instagram e fez um post falando dos planos dele, ele não fez uma reunião, não teve um aviso no culto para isso, secretamente, ele foi lá e fez isso. E se você não acredita na força que tem o silêncio, em Josué capítulo 6, Deus dá novamente a ordem, como nós lemos aqui, vá 7 sacerdotes à frente tocando a trombeta, a arca vai atrás e depois vem o povo. O detalhe pequeno é que o povo não fala nada, o povo fica calado. Não gritais, nem falareis, ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritarei. Enquanto teus inimigos estão distraídos com o barulho, trabalhe em silêncio. Enquanto os teus inimigos estão distraídos com aquilo que está acontecendo ali, abaixa a sua cabeça e deixa Deus falar por você. Deixa Deus trabalhar por você. Deixa Deus preparar por você. Porque não foi canhão de guerra, não foi armas de guerra que derrubou aquela muralha, foi a força do Senhor. É a força do Senhor que vai derrubar a muralha para você. É o abraço do Senhor que vai fazer você conquistar a sua bênção. É Deus que vai trazer as muralhas ao chão e não o seu braço de carne, não o seus carros, nem os seus cavalheiros, não os seus valentes, não as pessoas que estão ao seu lado, é Deus que vai fazer acontecer. E quando acontecer, você dá o grito. Quando o card chegar, você dá o grito. Quando a casa chegar, você dá o grito. Quando o carro novo chegar, você dá o grito. Quando a empresa der certo, aí você dá o grito. O que você dá o grito? Dá o grito de glória a Deus, dá o grito de aleluia, louva a Deus, traz testemunho na igreja, mas vai chegar o momento em que você vai falar, eu quero animar essa igreja nesse dia, porque Deus tem um momento na hora certa para você dar o seu grito de vitória, amém? A Bíblia diz, irmãos, que em partes falamos e em parte profetizamos. Tem muita gente que abre a brecha para o diabo, ele entra na brecha e ele mesmo destrói a vida dele com a boca. O diabo não tem nem que trabalhar na vida dessas pessoas, porque pela boca a própria pessoa amaldiçoa a vida. A Bíblia diz que através das palavras tem vida. Tudo que está no coração sai pela boca. Então comece a abençoar o seu dia. Está difícil? Não murmure. Está difícil? Não deixe o diabo ver que você está chateado. Está difícil? Dê glória a Deus. Está difícil? Grita aleluia. Está difícil? Dá um glória a Deus na igreja. Vem aqui e dá uma oferta maior do que o diabo pensava. Confunde o inimigo, mas não venha permitir que a murmuração venha tirar a tua bênção de você. Profetiza bênção na sua vida. Pastor Gelson, pastor Assis, não precisa de orar sobre a sua vida para você ser abençoado. Você, através da sua boca, pode profetizar bênção sobre a sua vida. Não abra brechas para que o diabo venha permitir que você mesmo entre e desfaça algo na sua vida. Amém? E o ponto 3 e último ponto que eu quero trazer aqui para que possamos orar, é que você tenha convicção de quem você é e para quem você faz. Você foi chamado por cabeça e não por cauda. Você é filho, filha do Deus vivo. Você foi chamado para reinar e não para ser mandado, não para ser escravo. O povo de Deus experimentou sim um tempo de dificuldade ali no Egito, passou um tempo de dificuldade no deserto, mas eles foram chamados para ser abençoados. O tempo que você está passando, ele tem que ser limitado. O tempo que você está passando de dificuldade, ele tem que ser limitado na sua vida, na minha vida, porque Deus não te chamou para viver dessa maneira. Deus não te chamou para viver assim. Agora pensa numa cena, um exército inteiro dando volta ao redor do muro,
um dia, 2 dias, 4 dias, 6 dias, 7 dias. Nenhuma rachadura aparece ali por 3 dias. Nenhuma rachadura aparece ali no 4º dia. A Bíblia diz que nada mudou até o 7º dia. Eu quero te convidar a não parar no 6º dia. Eu quero te convidar a não parar no 5º dia. Eu quero te convidar a ir até o final hoje. Eu quero te convidar a dar as 7 voltas em silêncio, como é mandado no 7º dia. Eu quero te convidar nesse dia a realmente cumprir a palavra do Senhor em sua vida e marchar com convicção que vai continuar e que o impossível vai acontecer em sua vida. Se você desistir, nada vai acontecer, as coisas vão ficar do mesmo jeito, mas se você continuar e se a sua fé for forte e conseguir ver, enxergar depois de Jericó, a muralha vai cair, a muralha vai ter que descer. Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Não foram somente 6 dias, não foram somente 5 dias, não foram somente 5 anos para você, não foi somente 6 anos, mas no 7º ano, venha continuar, no 7º mês do ano de 2026, continue, dê a volta, porque até o final desse mês eu quero profetizar que a bênção vai chegar na sua vida. Louvado seja o Senhor, bendita seja a glória de Deus. Até o final desse mês você vai experimentar coisas maiores da parte de Deus. Existem milagres da parte de Deus para ser derramado hoje, nesse mês, sobre a sua vida. Não pare de dar voltas. Não pare de andar em círculos. Parece que andando em volta, você só volta para onde você começou. Parece que nada vai mudar, parece que nada vai alterar, mas eu quero profetizar hoje sobre a sua vida que algo diferente vai acontecer no final da 7ª volta. Algo diferente vai acontecer no final desse 7º mês na sua vida. Amém? Quem tem convicção de quem é e para quem trabalha, sempre dá a última volta. Tenha convicção de quem é Deus na sua vida. Acorde todos os dias sabendo quem é você nesse mundo. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer ser humano, você não é só mais uma pessoa de classe média alta, classe alta. Você não é só mais uma pessoa, você é filho do rei. Você foi chamado para conquistar e para deixar uma marca nesse mundo, nessa cidade. As pessoas vão ter que reconhecer o seu nome, porque existe um nome que vai acima do teu nome, que é o nome de Jesus Cristo. As pessoas vão ter que saber quem você é e que você começou do nada e que você cresceu e chegou até onde você colocou a meta no seu coração, porque o nome de Jesus está sobre você. Amém? Eu quero deixar uma última história aqui. Em 1991, durante a presidência do George W. Bush, ele apontou alguém para a Suprema Corte dos Estados Unidos, chamado Clarence Thomas. Ele é juiz até hoje ali. E ele acredita no Senhor, entrou lá convicto, uma pessoa que acredita na Bíblia. E por causa disso, ele começou a receber várias ameaças sobre a sua vida. E é claro, a esquerda, o partido do amor ali, que estava querendo matar ele, quis tentar de maneira que ele viesse sair ali daquele apontamento, por ser uma pessoa de cor, uma pessoa que acredita na família, que era contra o aborto. E eles perguntam ele, mais uma vez, por uma última vez, num plenário, no Congresso, se ele queria abrir mão daquele apontamento. E ele repete por 2 vezes: eu prefiro morrer do que desistir. Eu prefiro morrer do que desistir. Eu quero convidar hoje você a ter esse tipo de fé. Deus não vai te deixar morrer, esse não é o ponto da história, mas até onde você está disposto a ir. Qual a força que você está disposto a depositar nesse projeto? Qual o tempo que você está determinado a dedicar ao que você quer alcançar? Ele repetiu durante 2 vezes em plenário e se calou. E hoje ele é um dos justices com mais experiência ali na Suprema Corte. O muro mais famoso da história, ele não caiu por acidente. Caiu diante de um povo preparado por 6 batalhas, liderado por um homem preparado durante 40 anos, em silêncio, com convicção e no tempo de Deus. Deus
tem o tempo na sua vida. As coisas não acabaram por aqui. Deus ainda tem um plano com você. Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Não importa a sua idade, não importa anos de igreja, não importa carteirinhas ou títulos. Deus nunca se preocupou com essas coisas. Se Josué tivesse preocupado com o título, ele não tinha se tornado líder do povo de Israel, porque ele era chamado somente de ajudante de Moisés. Ele não tinha um título em frente à nação, ele não tinha mais nada ali, mas ele se torna o general que lidera aquele povo em vitória. Ele se torna uma pessoa que marcou a história do povo de Israel, e Deus está te convidando hoje para marcar a história dessa igreja, para marcar a história da tua família, para marcar a história dos teus filhos. Eu quero te convidar a ficar de pé, você que vai marcar a história aqui dessa cidade, você que vai ser alguém para a honra e glória de Deus. Dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, porque Deus tem mais para fazer na sua vida. Amém?